Como vai você? Eu estou muito bem aqui. Muito bem, porque eu estou com a Bíblia aberta, no capítulo 2 de Gênesis, e vamos estudar mais um capítulo da Bíblia no programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Você é bem-vindo, você que acompanha a gente pela TV Novo Tempo, todos os dias às 7 horas da manhã, sábado às 5h30 da manhã também. Você é bem-vindo também que está no YouTube, está nos acompanhando, recebe de um amigo, envia para um bocado de gente, compartilha, isso é ótimo, faça isso mesmo. O nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT, para você que ainda não está inscrito, vá lá, se inscreva, dê um like, nós vamos ficar muito felizes. E também o Facebook, a nossa página TV Novo Tempo, estamos lá, tá bom? Que Deus te abençoe nesse estudo bíblico que você faz todos os dias. Estude a Bíblia, faça a sua comunhão, arrume a cama e saia para ser Jesus para as pessoas. Nós estamos aqui nesse lugar bonito, no Cevisa, Centro de Vida Saudável, da Igreja Adventista, aqui em Engenheiro Coelho, perto de Limeira. De vez em quando aqui tem um cachorro que late, um trator que passa, mas os pássaros são a nossa companhia maior e nós estamos muito felizes de podermos estar num lugar tão bonito para abrir a Bíblia e para estudarmos juntos. Bem, ontem nós vimos o capítulo 1, passamos rapidamente a criação e tal, e eu deixei de falar algumas coisas que eu queria falar hoje. Você tem que aceitar pela fé, não é? Tanto o criacionismo como o evolucionismo. As duas coisas, você tem que aceitar pela fé. O evolucionismo também não é uma ciência que está completa, então você pensa, não, porque cientistas falam, então porque... Não é. Você precisa ter fé também, porque uma mistura de vários elementos numa sopa bastante grande, de repente começa a aparecer a vida, e essa vida se tornar complexa, isso é uma coisa bastante improvável, mas você pode acreditar nisso, mas tem que ter fé. A mesma fé que você precisa ter, que Deus criou do nada, em 6 dias, essa maravilha de mundo, essas cores exuberantes, quantas flores, quantos odores, quantos perfumes, e quantas coisas diferentes, quantos cânticos de pássaros, não é? Temos que acreditar pela fé também. Eu acredito pela fé. A história de Adão e Eva, para mim, não é um conto da carochinha. É uma história real. E tem muita gente que acredita isso também. Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal. Hoje eu decidi pegar aqui para não esquecer o nome de ninguém. Mas vou esquecer de muita gente, né? Vou pegar um dia apenas aqui das pessoas que escrevem para a gente no YouTube. A Terezinha, a Jussiara Araújo, a Márcia Oliveira, a Railda, o Daniel Paulo, a Joana, que sempre escreve, o Paulo Lira, Rodrigo, Miara, Malu, que também escreve bastante, o Gustavo Indo, a Aldineia, Antônio Albuquerque, e, olha, tem muita gente aqui, Simone, Keila, Leonardo Paulo, tem muita gente que diz assim, ó, manda um abraço pra gente, né? Tem bastante gente aqui. Eu outro dia vou ler mais um pouquinho, tá bom? Ana Batista, tanta gente bacana, Sônia, Eliette, Luciano, são pessoas que nos apoiam aqui, gostam de ler a Bíblia e têm a fé em Jesus e creem naquilo que Deus fala na sua palavra. Então, vamos lá. Capítulo 2 é o finalzinho do capítulo 1, na realidade. O capítulo 1 termina com, e viu Deus que tudo era muito bom, porque a cada dia ele diz assim, e era bom, e passou o dia e estava bom, estava tudo bem. Aqui ele diz assim, muito bom, terminou a criação. E o capítulo 2 diz assim, e assim foram, perdão, acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Aqui ele está falando já depois do dia 6º. Acabou tudo, fiz tudo, Deus está dizendo assim. Fiz o quartinho e coloquei o bebê lá dentro, o bebê grandão, né? Juntamente com a sua esposa, Adão e Eva também. E havendo Deus terminado no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui está o princípio do sábado. Deus criou todas as coisas e no 7º dia descansou. Além de descansar, ele santificou, que é uma parte muito importante aqui. Ele descansou e santificou. Ele separou o dia, não é? Ele tornou o dia separado. Para quê? Para que nós olhássemos para a criação nesse dia. Para que nós olhássemos a Deus como nosso Criador, nosso Redentor. Para que nós olhássemos para Ele e tivéssemos
um dia por semana, e ele escolhe o sétimo aqui, o sábado, para que pudéssemos ter um encontro mais íntimo com ele, dedicar esse dia a ele. E olha, tantas pessoas que hoje entram em depressão, ficam doentes, porque não guardam um dia, trabalham 7 por 7 e 24 por 24, não é? 7 por 24. Deus aqui faz uma pausa. Agora ele vai explicar, Moisés vai explicar a formação do homem. Ele dá poucas informações ali e ele vai esclarecer um pouquinho mais. E essa é a gênese da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. E foi no 6º dia que ele foi criado. Mas uma neblina subia da terra, porque não chovia, não havia ninguém para cuidar da terra. Na sexta-feira, vamos dizer assim, à tarde, quando Deus começa a criar o homem. O verso 7 que é o mais importante. E formou, preste atenção nessa matemática aqui, que vamos fazer. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, primeiro elemento. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, segundo elemento. E o homem passou a ser alma vivente. 1 mais 1 igual a 2. Deus fez o homem do pó da terra, os elementos da terra estão no nosso corpo. Nós temos uma porção desses elementos, uma proporção maior ou menor, foram tirados da terra. Por isso que a própria Bíblia diz assim, e o pó volte para o pó, né? E exatamente o que acontece, a terra absorve, não é? Nós somos feitos disso, Deus nos fez, nos formou com as suas mãos, então foi uma criação planejada, nós não somos frutos do acaso. É muito melhor sermos, ou pensarmos, fomos planejados e trabalhados com as mãos do próprio Criador. Então, o pó da terra, quando estava feito ali aquele boneco de barro, então Deus soprou a vida no nariz, ou nas suas narinas. Deu o fôlego da vida. E porque ele pegou o pó da terra, mais o fôlego da vida, nós nos tornamos uma alma vivente. Então, a Bíblia não diz aqui que o homem tem uma alma. Você entende a diferença? Aqui a Bíblia diz que o homem é uma alma, que o homem é formado do pó da terra, mais o fôlego da vida, que muitas vezes essa palavra ruach é traduzida como espírito. Então há confusão, tem o corpo e tem o espírito. Quando a gente morre, o espírito volta para Deus, o espírito é um ser que pensa, que fala, que o espírito sou eu, sem o corpo, não é? Sem o pó da terra. Então há uma confusão nisso, porque na realidade, o que a Bíblia está dizendo aqui é que o homem foi formado, a alma vivente é formada, você é uma alma e foi formado do pó da terra, mas o fôlego da vida. E quando você morre, o que acontece? O pó volta ao pó e o fôlego da vida, o dom da vida, volta para Deus. E ele vai devolver isso. Nós vimos lá no Apocalipse como ele vai devolver isso. Se você quiser, vá lá nos capítulos do Apocalipse para saber. Bom, ele formou o homem, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs o homem para cuidar desse jardim. E essas frutas, né, colhidas seriam para o seu alimento. E ele colocou também a árvore da vida no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era o único lugar que Satanás poderia tentar o ser humano. Mas ele coloca essa árvore, depois ele vai dizer, não se aproxime da árvore, fiquem vocês dois juntos, depois nós vamos ler os textos aí mais para frente. Então não se aproximem desta árvore. Aí é o único lugar que ele pode explicar o seu plano de poder, né, que era a única coisa que ele fazia. Aí fala do rio que saía para regar o jardim do Éden, até o verso 14, o rio Tigre, Gion, porque aqui nesse momento Moisés está escrevendo depois do fato. Então está dizendo, ó, nessa área da terra, o Éden estava nessa área com os rios tais. Então tomou Deus o homem, colocou no jardim para o cultivar e guardar, ele tinha um trabalho, mas o Senhor lhe dera esta ordem. Então vem a ordem aqui que nós vamos ler. De toda árvore do jardim comerás livremente, ok? Pode comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí no capítulo 3 nós vamos ver a tragédia acontecendo quando eles descumpriram esta ordem. Deus estava dizendo assim, não comam desta árvore, porque esta árvore não tem um elemento químico que vai fazer você morrer, não tem um veneno. Não, mas quando você comer dessa árvore, você estará me desobedecendo. Quando você comer dessa árvore, você estará desconfiando de mim. Então, não coma,
porque você tem todas as árvores para comer. Né? Como a gente diz assim, não pensa em chocolate, né? Não pensa, não pode pensar em chocolate. A gente começa a pensar em chocolate, porque não pode pensar em chocolate. Então, pode ser que, olha, essa árvore, será que tem alguma coisa? Será que não tem? Pode ser que eles estiveram pensando isso, porque Deus criou seres livres. Não é? E no capítulo 3 nós vamos ver o que vai acontecer. Mas ele cria a mulher. E ele começa no verso 18 dizendo assim, não é bom que o homem esteja só. Deus faz o homem para depois fazer a mulher. Falhei uma adjutora, uma auxiliadora, que seja idônea, que seja única. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo, as aves do céu, trouxe-os ao homem antes de criar a mulher, para ver como este lhe chamaria. E o nome que Adão colocou ficou nos animais. Então, depois disso, ele fez a sua companheira. Ele disse, o homem está só, não porque ele estava sozinho, coitado, né? Senhor, eu estou sozinho aqui, não tem um jeito do Senhor me dar uma companheira aqui? Não. Deus disse assim, o homem está só, e eu vou aplicar nele, na relação do homem aqui na terra, o princípio da trindade. Na trindade nós somos três, mas um só, uma só divindade. Então aqui na terra nós vamos fazer dois, que sejam uma só carne. Está lá no verso 24. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E ainda diz assim, eles estavam nus e não se envergonhavam. Aqui uma introdução para o capítulo 3, que vai falar sobre a queda do homem. Ele tira uma costela do homem e faz a mulher. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nós somos um, por isso nós somos um. Deus tira da costela, porque não tira do pé, nem da cabeça, nem da costela, porque é uma adjutora, é uma contraparte, é alguém que vai fechar essa visão de unidade. Então no próximo programa nós vamos falar sobre a queda. Vou estar orando por você e agradecendo a Deus pela criação. Mas infelizmente o homem decidiu desconfiar de Deus. E vamos saber o que aconteceu. Capítulo 3. Aguarde, estarei aqui esperando você.